João capítulo 4, verso 34. Escutem agora a súplica de Cristo por evangelismo agressivo, dizendo: não há tempo para estar a atrasar o trabalho de evangelismo. E diz, verso 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Evangelismo agressivo. E no verso 35 ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas. Prontas para quê? Para a ceifa. Meus amigos, então agora, que evento principal nos últimos dias assinala o tempo da ceifa? Esse evento é o cumprimento da marca da besta. E qual é o texto que diz isso? Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 até o verso número 16. Então, como nós agora estamos a ver eventos correntes, reportagens nas notícias, ambas no mundo e na igreja, mostrando-nos que a marca da besta está próxima. Deus está-nos a dizer que o reino do céu, as almas são tomadas por evangelismo agressivo. É isso, claro, meus amigos. E que sinais mostram-nos a proximidade? Vejam comigo o capítulo 18 do Apocalipse. Senhor, ajuda-nos aqui. O capítulo 18 do Apocalipse, a Bíblia mostra-nos a marca da besta. Está quase a se cumprir, quando a Babilônia se começar a unir com os mercantes da terra e com os príncipes da terra, os homens com o dinheiro, as riquezas e a influência. E quando isto começar a acontecer, a marca da besta está próxima. O capítulo 18 do Apocalipse, do verso 2 até ao verso 4, confirma-o. Será que vemos algo como isto a acontecer? Sim, meus amigos, vejam aqui. Já falámos sobre isto. O Papa Francisco encontrou-se com o CEO da Apple, Tim Cook. Vejam aqui, amigos. Depois ele encontrou-se com Eric Schmidt. Notem aqui, amigos. O Eric Schmidt, da Google. E esta afirmação diz, ambos, Eric Schmidt e o Papa Francisco, têm algo em comum. E diz, os dois homens têm uma paixão em comum. O que é que são elas? E diz, ambientalismo e a importância da sustentabilidade. Eles todos se unem na questão do quê? Na preocupação pelo ambiente. E estes homens controlam os dinheiros do mundo. E estes homens têm muita influência. Olhem aqui, amigos, todos estes bilionários uniram-se ao Papa Francisco. Em qual questão, principalmente? Vamos tratar do ambiente. Vamos combater a mudança do clima. Olhem aqui, amigos. E mesmo hoje, aqui diz que o Papa Francisco se reúne com o ator Leonardo DiCaprio. Ouçam o que isto diz, meus amigos, na Rádio do Vaticano, e diz, Papa Francisco, na quinta-feira, isto foi hoje. Ouçam aqui, 28 de janeiro de 2016, Papa Francisco, na quinta-feira, encontrou-se com o ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio. Ouçam agora e diz, os dois homens partilham um interesse em quê? Na mudança do clima. Meus amigos, e o que é que o Papa diz que é a coisa principal que todas as nações têm que fazer cumprir para se poder combater a mudança do clima? Diz que eles têm que fazer cumprir uma lei dominical para cuidar da natureza e para cuidar dos pobres, tal como em Daniel capítulo 3. Então nós estamos a tomar os passos que nos levam ao cumprimento da lei nacional dominical. E depois essa lei dominical vai se tornar internacional. Safe to Serve internacional. É tempo para estarmos acordados. Em Daniel capítulo 3, nós encontramos a antiga Babilônia. Nabucodonosor é um tipo da Babilônia moderna, o papado num sentido principal.
E diz que Nabucodonosor, no terceiro capítulo de Daniel, no verso 1, através de todo ele, que ele ajuntou os tesoureiros e os príncipes. E depois veio o anúncio. Todos se deveriam ajoelhar. Por que razão, meus amigos? Tinham que se ajoelhar ou serem perseguidos. Então agora, enquanto o Papa Francisco está agora a unir-se com os bilionários George Soros, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, o gigante da Microsoft, você sabe qual é o nome dele? E depois o Tim Cook, Eric Schmidt, Oprah Winfrey e também agora Leonardo DiCaprio. Nós podemos ver o que está para vir, meus amigos. Oh, amados, a ceifa está pronta. E Jesus diz, não digam 4 meses e depois vem a ceifa. Olhem, o campo está branco, pronto para ser colhido. Escutem aqui, amigos, o grande conflito. A página 571 diz: a Igreja de Roma apresenta hoje uma fonte serena ao mundo, cobrindo de desculpas, não se esqueçam disso, cobrindo de desculpas o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupas de aspecto cristão, não mudou, porém, todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deixe iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantaram com perigo de vida, a fim de denunciar a sua iniquidade. Está esta afirmação a cumprir-se mesmo agora. Isto mostra que a Ellen White era certamente inspirada. Essa afirmação foi escrita nos anos 1800, que nos últimos dias o papado iria começar a desculpar-se pelas suas perseguições do povo fiel de Deus ao longo dos tempos. E quando isto começar a acontecer, a união do papado e dos protestantes mostra que a provação está prestes a acabar. A marca da besta está próxima. A ceifa das almas está perto. Ouçam o que isto diz, meus amigos. Isto em 25 de janeiro. Agência de notícias Reuters. No título diz: porque é que o Papa Francisco acabou de pedir aos protestantes pelo quê? Perdão. Está a marca da besta próxima. Escutem o que isto diz. Rádio Vaticano. 25 de janeiro, e diz: o Papa Francisco vai viajar para onde, amigos? Para a Suécia. Amigos, quando eu vi estas notícias, esta afirmação nas notícias, eu disse: Senhor, tenha misericórdia. Aonde é que ele vai? Ele vai à Suécia. Qual é o propósito? Para uma reunião ecuménica. Escutem o que isto diz. E diz: Papa Francisco vai viajar até à Suécia em outubro para uma comemoração junta, o quê? Ecuménica, do princípio da Reformação, juntamente com os líderes da Federação Mundial Luterana e os representativos de outras igrejas cristãs. Entendam isto, amigos. Duas coisas estão a acontecer aqui. Ele vai para qual país? Para a Suécia. Percebam, amigos, qualquer um que tenha lido e estudado o livro chamado O Grande Conflito, quando eles veem essa afirmação, essa reportagem nas notícias, que o Papa Francisco vai até à Suécia para um encontro ecuménico. O que é que ecumenismo significa? Significa uma união de todas as igrejas. Neste contexto, uma união de todas as religiões, de todas as igrejas, especificamente os protestantes. Com o papado, aqueles que veem isto vão dizer: Senhor, tenha misericórdia. O fim está mesmo sobre nós. Entendam isto, meus amigos. Que a Suécia, que esse país, esse pequeno país que se chama Suécia, era uma das fortalezas da reforma cristã protestante.
Então agora, quando o Papa está a dizer, eu vou ir até lá para uma reunião ecuménica, que significa a união dos protestantes de volta ao papado, isso devia nos abrir os olhos. A provação está prestes a acabar. A reforma protestante está morta. É tempo para estarmos acordados, meus amigos. Escutem o que isto diz. Observem. Grande conflito. Página 235. É por isso que Satanás odeia este livro. E diz: tais foram os meios que Roma invocara a fim de apagar a luz da reforma, para retirar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Mas sobre a bênção de Deus e os trabalhos daqueles nobres homens que Deus suscitara a fim de suceder a Lutero, o protestantismo não foi derrubado. Não lhes seria preciso de ver a sua força ao favor ou às armas dos príncipes, os menores países, as mais humildes e menos poderosas nações, tornaram-se o seu baluarte. Foi a pequena Genebra, em meio de poderosos adversários, a tramarem a sua destruição. Foi a Holanda, em suas praias areosas, junto ao Mar do Norte, combatendo contra a tirania da Espanha. Então, o maior e o mais opulento dos reinos foi a gelada e estéril Suécia, que ganharam vitórias em prol do quê? Da reforma. Escutem aqui, o grande conflito, 244. E diz, toda a Europa do Norte parecia a ponto de novamente cair sobre a tirania de Roma. Foram os exércitos, da onde? Da Suécia, que habilitaram a Alemanha desviar a onda do êxito papal, a conquistar a tolerância aos protestantes, calvinistas, bem como luteranos, e a restabelecer a liberdade de consciência nos países que haviam abraçado a reforma. Então a Suécia era uma daquelas nações, países, uma fortaleza para a reforma protestante, e que deu e continuou a dar a várias nações liberdade de consciência. Então agora, quando o Papa está a dizer, eu vou até a Suécia para formar uma união ecuménica, isso significa então que a liberdade de consciência está quase a ser completamente repudiada. Pai do céu, acorda-nos, querido Deus. Ajuda-nos a entender que é tempo de redimir o tempo. O reino do céu é obtido por esforço. Ambos, vitória sobre o pecado e o trabalho de evangelização. Temos que ser acerca dos teus negócios nestes momentos finais da história da Terra. Nós oramos agora para mais do teu poder no nome de Cristo. Escutem o que isto diz, meus amigos. E diz, isto é, a Rádio do Vaticano, e diz, Papa Francisco, às vésperas do ecumenismo, ele diz, vamos andar no caminho da união. Será que dois podem andar juntos, excepto que eles dois concordem? Então o que é que agora está a acontecer? A união de várias religiões, nações e igrejas, de volta para o papado. A provação está quase a acabar. A ceifa das almas está quase a acontecer. Ouçam o que isto diz aqui. Cruz, cobrindo todas as coisas católicas. 19 de janeiro de 2016. Escutem o que isto diz e digam-me, amigos, vocês veem urgência e agressividade vindo do homem do pecado e diz, porquê que o puxão do Papa Francisco, por união, vamos ler, está-se a extenuar. Esperem um minuto, amigos. Está o homem do pecado a trabalhar agressivamente para trazer a crise da marca da besta. Sim, está o homem do pecado a trabalhar agressivamente. Então, e que tal o povo de Deus? Jesus diz, o reino do céu sofre violência e os esforçados, o povo de Deus, têm que tomá-lo por força. Nós temos que ser acerca de evangelismo agressivo. Mateus capítulo 20. Venham lá comigo, meus amigos. Mateus capítulo 20.
Escutem o que isto diz no verso número 6 de Mateus 20 e diz isto. E diz, saindo perto da hora 11ª, Jesus saiu e encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? A que horas é que foi isto? À 11ª hora. E agora mesmo, meus amigos, nós estamos a viver em qual hora da história da Terra? À 11ª hora da história da Terra. Há alguns dias atrás. Você já ouviu falar no relógio do dia do juízo? Vamos lá, Safe to Serve Internacional. Já ouviram falar acerca de algo como o relógio do dia do juízo? E os homens e o comitê que estão a realizar isto, eles moveram o ponteiro mais perto da meia-noite. Isso significa que nós estamos às 11 horas e uns minutos. Só alguns minutos. Eu acredito que eles dizem que é agora 3 minutos, meus amigos. 3 ou 4 minutos para a meia-noite. Nós estamos à 11ª hora. Aqueles no mundo conseguem ver que uma crise está para vir. Mas o povo de Deus está ocioso à 11ª hora da história da Terra. Pai do céu, oh querido Deus, acorda-nos. Nós oramos em nome de Cristo. E o que é que Cristo faz agora? No verso número 7 de Mateus capítulo 20 diz, disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Jesus diz-lhes, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Cristo diz agora, não é tempo para estar ocioso. Ide para a minha vinha, é tempo para evangelizar agressivamente. Será que Cristo levou em frente o evangelismo agressivo? Eu tenho que fazer os trabalhos daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, em que nenhum homem pode trabalhar. Então, se eu professo ser um cristão, eu tenho que ser agressivo. O reino dos céus, almas são ganhas através do evangelismo agressivo. Isso não significa que forçamos as pessoas a serem salvas. Mas o evangelismo agressivo tem que ir em frente. Mas eu quero-vos avisar acerca de algo aqui, amigos. E isso é que Satanás trabalha de uma maneira específica para tentar atrapalhar e terminar o ministério de Cristo, o seu ministério de evangelismo agressivo. E quem é que Satanás usou para tentar acalmar Jesus? Através de quem é que Satanás trabalhou para fazer com que Jesus parasse o trabalho de evangelismo agressivo? Eu vou pôr uma ênfase nisto, porque Satanás está a trabalhar da mesma maneira nestes últimos dias. Então, através de quem é que Satanás trabalhou? A Bíblia diz que Satanás tentou trabalhar através. Não, ele trabalhou através da mãe de Cristo, dos irmãos de Cristo, numa tentativa de determinar que Cristo fizesse evangelismo agressivo. A mesma coisa irá me acontecer a mim. Os parentes tentaram travar o trabalho de evangelismo agressivo. Os irmãos na igreja, amigos, tentaram-me dizer a mim, acalma-te, tu és muito agressivo. E amigos, eles vão dizer o mesmo a você. Os pais, os membros da família, familiares, amigos, irmãos e irmãs na igreja, quando eles o ouvem e veem como é que se está a mover agressivamente para realizar o trabalho do evangelismo agressivo, eles vão tentar o seu melhor, pondo água para extinguir, para apagar o fervoroso zelo que Cristo colocou no seu coração. E não é só qualquer zelo, mas zelo de acordo com o conhecimento. Vejam comigo em Mateus capítulo 12. Pai do céu, dá-nos o Teu Santo Espírito, querido Deus. Ajuda-nos a entender porque é que os pais e os membros da família e os amigos estão a tentar dizer-nos que somos muito agressivos. Acorda-nos, querido Deus, e ajuda-nos a nós a focarmos-nos em Ti e receber a Tua força para passarmos por perseguição verbal,
perseguição física, que não nos parem de fazer o evangelismo agressivo. É a nossa oração no nome de Cristo. Vejam comigo Mateus capítulo 12. Em Mateus 12, vejam comigo aqui, verso 46 diz, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém, Jesus, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, que querem falar-te. Eles estavam tão fora de ordem. Cristo estava a ministrar. Por que não esperar? Não. Eles tentaram interrompê-lo. E o verso número 48 diz, mas Cristo respondeu-lhes e disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem eles são? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, e disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e mãe. Então o que é que eles estavam a tentar fazer? Eles tentaram atrapalhar Cristo para que não fizesse o trabalho de evangelismo agressivo. Escutem o que isto diz. Diz aqui, meus amigos, escutem, isto é o desejo de todas as nações, página 321, e diz, os filhos de José longe estavam de ter simpatia pela obra de Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca de sua vida e trabalhos enchiam-nos de surpresa e terror. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração, que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e não se permitia sequer o tempo necessário para comer. Os seus amigos achavam que se estava consumindo por seu incessante labor. Não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus, e alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. O que é que isso quer dizer, amigos? Eles estavam a dizer que Cristo estava a ficar fanático. Ele estava-se a tornar extremo. Conseguem vê-lo, amigos? E tal como os familiares de Cristo, a sua mãe e os seus amigos chamaram-lhe um fanático. Chamaram-lhe de alguém que é extremo. Essa mesma perseguição verbal virá sobre mim e também virá sobre você. Sim, amigos. Sim. Era Cristo agressivo. Sim. Sabem porquê? Jesus sabia que do seu batismo tinha 3 anos e meio para concluir o seu ministério terrestre e para preparar aqueles discípulos para continuarem com o trabalho. E, meus amigos, isso causou com que ele fosse agressivamente para a frente. Nenhum de nós sabe quanto mais tempo é que nós temos nesta terra, antes que a marca da besta se faça cumprir. Eu não sei, tu não sabes se a morte pode vir amanhã, ou quando a segunda vinda de Cristo vai acontecer. Tudo o que eu sei, tudo o que sabemos, é que a segunda vinda de Cristo está mesmo às portas e que a morte pode vir a qualquer altura. Então eu tenho que estar, você tem que estar agressivo no trabalho de evangelismo. Escutem o que isto diz. E diz, observem, 321, parágrafo 2. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demónios pelo poder de Satanás. Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevia devido ao seu parentesco com Jesus. O que é que está a acontecer aqui, amigos? Os irmãos de Cristo distanciaram-se de Cristo. Porquê? Porque Jesus era agressivo no trabalho de evangelismo e Jesus estava a chamar o pecado pelo seu nome. Jesus estava a identificar abominações no reino romano, abominações na igreja, abominações, apostasias no meio dos líderes judeus. Escutem-me. E os irmãos de Cristo,
começaram a distanciar-se dele. Então o que é que me vai acontecer a mim? Enquanto eu sou agressivo por Cristo, no trabalho de evangelismo, eu também estou a identificar as abominações no mundo, as abominações e as apostasias na igreja. Sim, amigos. Amigos chamados vão se distanciar de mim. E o mesmo acontecerá com você. Você sabe quantos chamados amigos foram-se, pararam de telefonar, não há mais e-mails. Porquê? Porque eu me levanto por estas verdades. E muitos deles estão a tentar estar em harmonia com os que se chamam de irmãos. E tudo o que eles são presentemente são oportunistas. Sim, satisfazendo os homens. E realmente acreditam que são pregadores da verdade presente. Não, eles são hipócritas. Sim, sim, sim. Escutem o que isto diz. E diz: sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevia devido ao seu parentesco com Jesus. Sabiam que tumulto suas palavras e obras ocasionavam, e não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele, mas ficam indignados com a acusação que fazia aos escribas e aos fariseus. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse modo de trabalhar e induziram Maria a unir-se a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo a maior prudência. Eles disseram: Jesus, por que não ser mais sábio? Não pregues contra a apostasia na liderança. Não fales em relação ao pecado dos anciões transgendas na igreja. Não fales acerca que na igreja tem mulheres pastoras e mulheres anciões e mulheres a serem ordenadas. Não fales acerca dessas coisas. Não fales acerca dos homens falarem acerca de abençoarem os homossexuais. Podem ir ler as beatitudes. Quando Deus dá uma bênção a alguém, uma bênção para aqueles que veem a sua necessidade. Abençoados são aqueles que têm sede e fome. Mas agora os homens estão a dizer: abençoados sejam os homossexuais, abençoados sejam as lésbicas, abençoados sejam os transgenders. Esperem um minuto aqui, meus amigos. Alguém está a dizer: Caitlyn está para vir. Oh, não me deixem ir aí. Sim, mas a Caitlyn diz que ela não pode ser mudada, que ela está bem e que a sociedade tem que aceitar ele, Bruce Jenner, como uma mulher. Caitlyn, não fales sobre essas coisas. E muitos são oportunistas, dizendo: shh, não digas isso. Meus amigos, é tempo para evangelismo agressivo. É tempo para mostrar o que é que a justiça é. Sim. De como receber vitória sobre o pecado, de como é que podemos entrar o trono de graça, na preparação para entrar no trono de glória, a segunda vinda de Cristo. O tempo está mesmo a acabar. Pausem aí. Então todos aqueles que estão a dizer Safe to Serve, que você não deve falar acerca da profecia, não falem acerca do fim dos tempos. Bem, Jesus diz: eu tenho que trabalhar os trabalhos daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que nenhum homem pode trabalhar. Isso era urgência. Venham comigo até Mateus, capítulo 15. Satanás também trabalhou através dos discípulos mais próximos de Cristo. Sim, isso significa que vai haver pessoas no meio dos Safe to Serve locais e internacionais que são colocados ali pelo diabo. Sim, e eles vão trabalhar agressivamente da forma errada para terminar o nosso trabalho para Jesus, o trabalho de evangelismo agressivo. Olhem comigo em Mateus 15. Mateus capítulo 15. Oh, amigos, isto diz em Mateus 15, enquanto Cristo trabalhava com agressividade, enquanto Cristo estava a expor as hipocrisias dos líderes da igreja, Satanás falou nos ouvidos dos discípulos mais próximos de Cristo. E esses discípulos disseram a Cristo: Jesus,
Por favor, porque não trabalhas com os líderes? Jesus, junta-te à conferência. Oh, Jesus, junta-te ao conselho do Sinédrio. Oh, Jesus, por favor, Jesus. Simplesmente suaviza a tua pregação. Não sejas tão reto. Mas o que é que Jesus disse? Tal como ele disse a Pedro, em Mateus capítulo 16. Tu compreendes as coisas que são dos homens e não as coisas que são de Deus. Para trás de mim, Satanás. Como ele falou a Pedro, vejam comigo, Mateus capítulo 15. No verso número 12, Jesus diz, a Bíblia diz, então, acercaram-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se ofenderam. Mas Cristo respondeu, toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Em outras palavras, a maior parte daqueles líderes da igreja, nos dias de Cristo, não foram lá postos pelo Deus dos céus. No verso 14, Cristo diz, deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tal como foi aí, também é hoje. A maioria destes pastores e os administradores da igreja estão nas suas posições, não é pela providência de Deus, mas eles são colocados lá pelo diabo ele mesmo. E como Cristo pregou, como Cristo trabalhou, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. É-nos dito, meus amigos, que os pregadores de Deus, nestes últimos dias, eles têm que praticar um testemunho mais penetrante, um sermão mais penetrante e mensagem que aquela que era usada pelo João Batista. Quanto mais claro você pode ser que a pregação de João Batista, ele olhou para o líder civil, Herodes, o que se chamava de rei dos judeus, e disse, Herodes, tu tens que deixar a mulher do teu irmão em paz. Herodes, tu és um adúltero. Herodes, tu és um fornicador. E nós temos que praticar um testemunho mais penetrante que aquele praticado por João Batista. Vocês veem porque é que eles me chamam de fanático? Você vê porque é que eles vão chamar a você de extremista? Enquanto você se levanta por Deus, João Batista, em Mateus capítulo 3, olhou para aqueles fariseus que tinham vindo às margens do Jordão, e João olhou direitinho os seus olhos e disse-lhes, sua geração de víboras. E nós temos que praticar um testemunho mais penetrante do que aquele que foi praticado pelo João Batista. Mas João não pregou só essas coisas. João disse em Mateus capítulo 3, e verso número 2, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João era uma de urgência.